Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano, professor de Biologia, e hoje vamos resolver o vestibular da Univesp 2017. Então, a minha ideia aqui não é simplesmente falar que, que o exercício 1 deu a letra A, o exercício 2 deu a letra B. Não, não. Então, eu vou passar questão por questão e a gente vai relembrando algumas partes importantes ali sobre cada um dos assuntos abordados nas questões, né? Porque o que me interessa mesmo é saber por que uma alternativa está errada. Né? Tudo bem, é bom a gente acertar, né? Falar, o exercício 1 deu a letra C. Tá, mas por que a letra A está errada? Por que a letra B está errada? Então, é dessa maneira que a gente vai aqui aprofundando os nossos estudos, né? Porque é muito importante que quando você vai prestar qualquer vestibular, né, tanto faz se é da Univesp ou de qualquer outra universidade, você estude as provas dessa maneira. Tá? É legal, tudo bem, acertar o exercício aqui, mas é bom saber por que as outras estão erradas. Se você começa a estudar desse jeito, pelo menos aqui na parte de biologia, você vai ver que vai render muito mais. Porque vamos parar para pensar o seguinte, né? Uma questão que caiu nesse vestibular não vai cair idêntica em outro vestibular. Não, né? Mas alguma coisa que a gente fala sobre a questão, fala, ó, não pode ser essa letra por causa disso, e isso aí sim costuma aparecer em outros vestibulares. E aqui a minha ideia é justamente dar uma mão aí para você que está nessa sequência de estudos, né, que quer prestar esse vestibular, porque eu já prestei no vestibular da Univesp, eu sei como é que é. Então, minha ideia aqui é justamente poder ajudar aí o maior número de pessoas. Então, se você acha que esse vídeo é legal, é interessante, não esquece de dar aquela curtida, compartilha com o pessoal, né, para que mais gente tenha acesso aqui a esse conteúdo. Isso daqui também ajuda o nosso canal aí, para a gente sempre fazer aqui mais vídeos sobre os outros vestibulares. Então vamos lá, vamos lá. Quando eu penso aqui nesse vestibular da Univesp, então essa prova foi aplicada no dia 23/7/2017, ela corresponde ao ingresso no segundo semestre, né, do mesmo ano ali na Univesp, e a nossa parte, aqui a nossa parte de biologia, ela tinha 5 questões testes, 5 questões objetivas, ou seja, múltiplo chute. Então vamos ver aqui qual que é a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, vamos ler junto aqui, ó. No arquipélago de Fernando de Noronha, um beijo pessoal de Fernando de Noronha que está assistindo a gente agora aqui, 350 quilômetros do litoral do Brasil, a cegueira e deficiências nos membros locomotores, nos olhos e na boca são frequentes entre os sapos dessas ilhas. O motivo real dessas deformações ainda não é bem conhecido. Na tentativa de explicar essas anomalias, um grupo de estudantes defensores das ideias de Lamarck fez a seguinte afirmativa. No continente, sapos cegos seriam facilmente comidos por serpentes, mas em Noronha, pelo fato de os sapos não terem predadores naturais, os olhos funcionais deixaram de ser importantes e tornaram-se inúteis. Foram se atrofiando pelo desuso, em alguns casos desapareceram completamente. Tá bom. Daí a pergunta, considerando a explicação dos estudantes, é correto afirmar coerentemente com as ideias de Lamarck que o desaparecimento de olhos funcionais nos sapos teria sido o quê? Então, você viu que a ideia desse exercício aqui é falar sobre a teoria de Lamarck. Então tá aqui, né? Ele tanto que colocou aqui, ó, ideia de Lamarck, aqui também ele repete, né? Então, a gente tem que caçar uma alternativa que explique o porquê desses sapos aí terem perdido os olhos, de acordo com a teoria de Lamarck. Só que vamos relembrar, né, o que a teoria de Lamarck ela diz para a gente, que é uma das propostas de teoria de evolução que a gente tem aqui. Ó. Então, se a gente for lembrar aqui da teoria do Lamarck, olha só, né, o que vai acontecer aqui nesse caso. Ó. Então, aqui está a mesma questão, né? Eu só tirei o texto ali bonitinho. E vamos ver aqui alguns lembretes importantes. Então, primeiro, quando eu falo da teoria de Lamarck,
Aqui na teoria de Lamarck, a gente tem a ideia da lei do uso e desuso. Né? Que você viu ali no texto, até vou voltar aqui um pouquinho no texto, ó, que ele fala aqui, né, ó, que foram se atrofiando pelo desuso, tá? Então ele usa esse termo aqui, que é o termo clássico da teoria de Lamarck. Ó. Então, um dos pressupostos aqui da teoria de Lamarck é que a gente tem a lei do uso e desuso. Então, o que seria isso daí, de maneira bem resumida? Na lei do uso e desuso, se você tem um órgão, uma estrutura corporal e usa bastante essa estrutura, ela tende a se desenvolver. Só que se você tem ali uma estrutura e não usa essa estrutura, ela tende a se atrofiar. Ela tende a se atrofiar. Isso daí até faz sentido. Até faz sentido. Então vamos pensar no exemplo clássico, que é a musculatura. Então você tem a sua musculatura. Se você ali exercitar bastante a sua musculatura, ela tende a se desenvolver. Isso daí a gente vê na gente, não é? E se você ali não usar a sua musculatura, ela tende a se atrofiar. Isso daí acontece, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e perde o movimento das pernas. Então, os músculos das pernas, eles tendem a se atrofiar. Então, às vezes o pessoal acha que lei do uso e desuso é um negócio errado, é pecado. Não, gente, não, isso daí acontece. Isso acontece, tá? Só que tem um probleminha aqui na teoria do Lamarck. Então, qual que é o grande problema? Aquela coisa que fica meio difícil de engolir, né? O grande problema é esse daqui, ó. É a transmissão dos caracteres adquiridos. O que isso daí significa? Que uma característica adquirida pelo uso ou pelo desuso, ela seria passada para os descendentes. Então, esse que é o grande problema aqui da teoria do Lamarck, né? Então, essa transmissão dos caracteres adquiridos. Ah, mas como assim? Como assim? Imagina o seguinte, você trabalha muito bem aí a sua musculatura. Você é meio bodybuilder aí, meio musculoso, meio musculosa. Tá bom. Só que você vai ter um filho, né? O Enzo, né? Ou a Valentina lá. Você vai ter um filho. Esse filhote aí que você vai ter, ele já vai nascer musculoso? Ele já vai nascer rasgado ali, bombadinho? Não, não. Né? Mas se essa segunda parte aqui da teoria do Lamarck estivesse correta, era para o seu filhote já nascer musculoso. Quer outro exemplo? Quer um outro exemplo clássico? Tem um pessoal que faz uma judiação que é cortar o rabo do cachorro. Isso é uma judiação, né, gente? Então tem um cachorrinho ali, o pessoal vai lá e corta o rabo do cachorro. Não sei por quê. Não sei por quê. Isso daí é maldade, né, para falar a verdade. Mas quando você corta o rabo do cachorro, é a ideia da lei do uso e desuso, né? Você está desusando ali o rabo, entre aspas, você está tirando aquele rabo fora. O filhote desse cachorrinho, ele vai nascer com ou sem rabo? Ele nasce com rabo. Então ele vai nascer com rabo. Mesmo você tendo tirado o rabo ali do cachorro pai, né, da cadela, o filhote vai nascer com rabo. Mas se a teoria do Lamarck tivesse correta, o filhotinho ele nasceria sem rabo também. Então o grande problema aqui da teoria do Lamarck é esse ponto, né, que uma característica adquirida pelo uso ou pelo desuso seria passada de geração a geração. Então, lembrando disso daqui, eu acho que agora a gente consegue matar essa questão. Porque, por exemplo, ó, vamos dar uma olhada na letra A, na letra primeira. Ó. Letra A ela é meio perigosa, hein, gente? Ela é meio pegadinha, porque ele fala o seguinte. Teria sido provocado pela falta de uso desses órgãos. Até aqui eu concordo. Até aqui realmente está certo, né? Porque tem a ver com a lei do uso e desuso. Então, tudo bem. Só que o resto que é o problema. E consequente incorporação dessa mudança do material genético. O Lamarck, ele não falou nada de DNA. Ele não falou nada de material genético aqui. Ele nem sabia direito o que era isso. Tá? Então, o grande problema foi querer colocar uma molécula de DNA ali. Né? Então, ainda não sentia muita certeza de como era a transmissão dessas características, o que passava de pai para filho para neto. Hoje a gente sabe que é a molécula de DNA, né? O gene, mas na época do Lamarck não tinha essa ideia tão clara que era o DNA
que era passado de pai para filho. Então, o problema está ali naquele material genético. Olha a letra B. Nossa, a letra B, ó. Teria sido causada por bactérias patogênicas ou vírus difundidos nas populações desses animais. Isso daí tem alguma coisa a ver com Lamarck? Não tem nada a ver com Lamarck, né? Então você vê ali que no nosso lembrete eu nem falei de infecção por bactéria, eu nem falei por infecção por vírus, né? Então isso daqui está totalmente fora do contexto, né? Porque a gente quer, ó, de acordo com as ideias do Lamarck. Olha a letra D. Ups, eu sei que eu pulei, tá? Por que será que eu pulei, hein? Olha a letra D. Causada por mutações. Não, gente, ó, aquela mesma ideia, né, que eu falei na letra A. Aqui ele está falando de mutação do material genético. Mas o Lamarck ele não falou nada de DNA na teoria dele, que você vai ter uma mutação, que isso daí vai ser passado de pai para filho, para neto, para bisneto. Não. Então aqui ele está querendo te enganar. Então a gente tem que olhar porque o exercício ele quer, hein? E aqui na letra última, na letra E, ele fala o seguinte: originado pelo processo de seleção natural. Tá errado, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em seleção natural, não é ideia do Lamarck, é ideia do Darwin, é a ideia do Darwin, né? Então, quando a gente pensa na ideia de seleção natural aqui do Charles Darwin, o que ele diz? Que numa população você já tem os indivíduos ali que são diferentes entre si, tá? Então naturalmente ali eles já são diferentes, e dependendo do ambiente, aqueles indivíduos que estão mais adaptados, eles têm mais chance de sobrevivência, e eles passam essas características vantajosas, né, que conferem adaptação a eles, para a geração seguinte. Então, isso daí que é a tal da seleção natural, é quando o meio ali, o contexto, o ambiente vai selecionar os indivíduos melhores adaptados. Mas quando ele fala seleção natural, gente, é Darwin que tem que vir na sua cabeça. Então você já tira Lamarck. Então, obviamente, aqui por exclusão, a gente chega aqui na letra C, né? Na nossa letra C, C de coxinha, né? Porque eu adoro comer coxinha, coxinha é um negócio bom pra caramba. Eu falo pra você ficar com vontade também de comer coxinha, ó. Então, é ocasionado pela falta de uso desses órgãos, que seria o desuso, tá bom? Né? Segundo aqui a lei do próprio uso e desuso. Certo? Beleza? Vamos para a próxima? Olha o exercício de número 2. O exercício de número 2 ele fala o seguinte: o esquema simplificado representa um coração com suas câmaras, indicadas por letras, e alguns dos principais vasos sanguíneos indicados por números. Então, ele está representando aí um coração humano. Tá? Quando ele fala que é um coração, subentende-se que é o coração humano. Tá? A partir do reconhecimento de cada uma das partes do coração, assinale a alternativa correta. Tá meio... Esse exercício ele não é tão fácil, viu, gente, quanto parece, né? Porque às vezes o pessoal acha que o vestibular da Univesp é facinho. Não é fácil, tá? Porque para a gente resolver esse exercício 2, a gente vai precisar lembrar de bastante coisa. Então, vamos relembrar primeiro? Depois a gente volta aqui para esse exercício. Então, eu preparei aqui um esquema que vai ficar fácil da gente conseguir matar tudo isso daqui. Então, olha só. Está aqui em verde o nosso coração. Tá? Então, de maneira ultra mega esquemática. E dá para perceber, ó, que o nosso coração ele está ligado com dois grandes compartimentos. Então, quais seriam aqui, ó, esses dois grandes compartimentos? Um deles aqui vai ser o pulmão e o outro é o resto do seu corpo. Então, tem ali o pulmãozinho de um lado e os outros órgãos do outro lado, né, que eu vou chamar de corpo, né? Só para não chamar de resto, né? Falar, o resto aí não. É o seu corpo e o pulmão. Outra coisa importante que você tem que lembrar aqui, que o nosso coração ele é formado por 4 câmaras cardíacas. Então, vamos colocar aqui, ó. Quais são essas câmaras cardíacas? Eu tenho os átrios, que estão lá em cima, e os ventrículos, que estão lá embaixo. E outra coisa que você tem que ficar bem esperta, Sempre quando a gente representa um coração, por exemplo, caiu ali o exercício, né, deu a figura do coração, ele está invertido.
tá? É como se você estivesse olhando um coração de frente. Imagina que você está olhando o coração de uma outra pessoa de frente. Porque você está vendo no slide ali que eu coloquei, ó, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo do seu lado direito. Tá? E coloquei, ó, o átrio direito e o ventrículo direito do seu lado esquerdo. Mas você tem que imaginar que você está vendo um coração de frente. É como se você estivesse olhando um coração de uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa está de frente para você. Então, se você fizer assim, olhar o coração de frente, então o seu lado direito corresponde ao lado esquerdo da outra pessoa. Tá? E a mesma coisa ali em relação ao lado direito. Então, isso é uma pegadinha que muita gente esquece disso. E assim, se esqueceu disso, vai errar todo exercício. Aí não tem salvação. Sério mesmo, senhor? Sério mesmo, tá? Então, sempre quando a gente vai representar um coração, ele está invertido. Então, aqui, ó, tá certinho, tá? Aqui é realmente átrio esquerdo. Tudo bem, tranquilo, ó. Aqui é o ventrículo esquerdo. Aqui é o átrio direito. E aqui vai ser o ventrículo direito. Só que dá para perceber que fazendo a ligação do coração com esses dois grandes compartimentos, eu tenho os vasos sanguíneos. Então, quais seriam esses vasos sanguíneos? Eu tenho as veias, tá? E eu tenho as artérias. Então, por exemplo, ó, ligando o coração com o pulmão, eu tenho a artéria pulmonar. Ó, a artéria pulmonar sai do ventrículo direito e vai em direção ao pulmão. Ligando ao pulmão de volta com o coração, eu vou ter a veia pulmonar. Na verdade, são as veias, né? Porque você tem 4 veias pulmonares. Tá? Daí a veia pulmonar, ó, ela sai do pulmão e volta para o coração, ó, só que ela volta pelo átrio esquerdo. Ligando o coração, ó, especificamente o ventrículo esquerdo, com o corpo, eu tenho a artéria aorta. É boa para plantar alface aqui, né? Aorta. Desculpa aí, foi mal. Você vai perceber que eu faço, às vezes, umas piadas que o pessoal não entende. Ah, não é que não entende, não, pessoal, é que é sem graça mesmo. Foi mal. Então, nesse caso aqui, ó, a artéria aorta, ela que vai ligar, ó, o coração, especificamente o ventrículo esquerdo, em direção ao corpo. Tá? E ligando o corpo, ó, de volta aqui com o coração, eu tenho as veias cavas. Porque você tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Mas essas duas veias cavas, elas ligam o seu corpo com o coração. Especificamente, aqui elas vão desembocar no átrio direito. Então, eu consegui aí ligar esse encanamento, não é? Consegui ligar ali o seu coração com esses grandes compartimentos. Só que agora está faltando quem na nossa história? O sangue. Então, a gente precisa fazer o sangue circular aí nessa história, não é? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos colocar uma legendinha ali em cima. Tudo que aparecer com a setinha em azul é sangue venoso, é um sangue rico em CO2, em gás carbônico. E tudo que aparecer com a setinha em vermelho, olha lá em cima, é um sangue arterial, rico em oxigênio. Aqui eu vou começar pelo seu corpo. Pois é, porque quando eu penso no seu corpo, ele vai estar produzindo sangue venoso. Porque esse CO2 ele veio ali da atividade da sua mitocôndria, que fez respiração celular. Então, o corpo ele produz sangue venoso, e qual que é o caminho que o sangue venoso ele vai fazer? Vamos ver? Vamos ver, ó. O sangue venoso sai do seu corpo, ele vai, ó, pela veia cava, passa para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele pega a artéria pulmonar e vai em direção ao pulmão. Então, esse é o caminho que o sangue venoso ele vai fazer aqui nesse sistema. E o que acontece de tão importante lá no seu pulmão? Lembra que o seu pulmão, ele que é responsável pela oxigenação do sangue. Então, ele vai fazer um processo que se chama hematose, onde ele vai transformar o sangue venoso, rico em CO2, em sangue arterial, rico em oxigênio. Então, agora você vai ver que a cor da setinha vai mudar. Então, a setinha vai ficar vermelha agora. Então, o sangue que sai do seu pulmão, ele é um sangue arterial. E qual que é o caminho que o sangue arterial vai fazer? Vamos ver? Vamos ver, ó. Então, olha lá no slide, hein? Esse sangue arterial sai do pulmão, ele vai passar, ó, para a veia pulmonar,
E da veia pulmonar, ele passa para o átrio esquerdo. Daí do átrio esquerdo, ele é mandado para o ventrículo esquerdo. E aí do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, ele volta novamente para o seu corpo. Daí lá no seu corpo, esse oxigênio é utilizado pelas mitocôndrias e essa mitocôndria produz CO2, formando assim sangue venoso. Então, aqui a gente já está vendo qual que é o caminho que o sangue ele vai fazer, e qual tipo de sangue vai passar por qual vaso, qual câmara cardíaca. E aqui tem algumas coisas importantes, tá, gente, para a gente citar antes da gente voltar ali para o exercício. Então, dá para perceber que não tem mistura de sangue aqui, né? Porque olha só, do lado direito só passa sangue venoso, do lado direito do coração, né? E ó, do lado esquerdo do coração só passa sangue arterial. E tem outra coisa aí que isso é uma pegadinha, hein? Isso é uma pegadinha, ó. Provavelmente vão tentar te enganar e vão falar o seguinte: ah, pela artéria só passa sangue arterial. Pela veia só passa sangue venoso. Dá uma olhada no meu desenho. Dá uma olhada no meu desenho aqui, né? Olha só o que está acontecendo. Ó. Você tem aqui, ó, a artéria pulmonar e olha só, ela está levando sangue venoso. Eita, é mesmo, né? É mesmo, né? Ó, e você tem a veia pulmonar, ó, uma veia, né? E está levando sangue arterial. Ah, professor, você errou. Cala a boca, mano, que errei. Não, acho que não, né? Acho que não. Acho que essa definição, artéria só leva sangue arterial, veia só leva sangue venoso, ela é bem estranha, né? Então, qual que é a definição bonitinha? Artérias são vasos cujo fluxo sanguíneo sai do coração. Pode ver, o sangue ele está saindo do seu coração pelas artérias. Não interessa qual tipo de sangue é, tá? Então, o sangue ele sai do coração pelas artérias. E veias são vasos cujo fluxo sanguíneo chega ao coração. Pode ver que o sangue ele está chegando ao seu coração através das veias. Não interessa se é sangue arterial ou sangue venoso. Mas é lógico, né, gente, que em 99% dos casos, uma artéria leva sangue arterial e uma veia leva sangue venoso. Mas você viu que tem uma exceção ali, né? Tanto na veia quanto na artéria pulmonar. Então, essa exceção a gente vai encontrar na pequena circulação. Porque lembra que a tia lá da aula de ciências, um beijo para a tia Sônia, já tinha falado da pequena e da grande circulação? Então, tá aqui no desenho também, ó. A pequena circulação é um bate-volta do sangue, tá? Ou seja, é um caminho que o sangue ele faz, ó, do coração para o pulmão e volta para o coração. Então, a pequena circulação está ali, ó, do lado direito do nosso slide. E a grande circulação é o caminho que o sangue ele faz, ó, saindo do coração, vai para o corpo, que é um negócio bem grande, e volta para o coração. Tá? E mais uma coisa aqui, só para a gente voltar lá para o exercício. Você percebeu que aqui no meu esquema, o sangue ele sempre está indo do átrio para o ventrículo. Ele sempre vai de cima para baixo. E às vezes o pessoal pensa, mas por que o sangue ele não volta? Ele poderia voltar? Olha, até poderia, mas ele não volta, sabe por quê? Porque entre os átrios e os ventrículos existem válvulas, que são portas. Sabe, portinhas, sabe aquela porta corta-fogo, né? Aquela porta de incêndio? Então são portas, são válvulas que impedem a volta do sangue. Então, o sangue do ventrículo ele não consegue voltar para o átrio por causa dessas válvulas. Então, do lado direito, eu tenho a válvula tricúspide, que ela é formada por 3 partes. E do lado esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide, ou mitral, porque ela é formada por 2 partes. Acho que agora a gente consegue resolver aquele exercício. Você vê? Que aí a gente tinha que lembrar bastante coisa para matar o exercício. Vamos voltar para ele? Vamos ver como é que a gente mata ele aqui, ó. Eu posso chutar aquele exercício? Não, você não vai chutar, né? Não precisa chutar, né, gente? Então tá aqui, ó. Voltamos. Então você viu que esse meu esquema, esse aqui, ele lembra um pouco esse esquema que ele deu aqui no exercício. Vamos identificar aqui, ok? Então, ó, lembrando daquele esquema lá que eu acabei de mostrar para vocês, ó,
o que que acontece? Agora vamos colocar nome aqui em todas as estruturas. Então, a câmara A é o átrio direito, que passa sangue venoso. A câmara B é o átrio esquerdo, que passa sangue arterial. A câmara C é o ventrículo direito, que passa sangue venoso. E a câmara D é o ventrículo esquerdo, ó, que passa sangue arterial. E aqui eu tenho os vasos. Tá? Então, o número 1 são as veias cavas, tá? Porque são duas, ó, a superior e a inferior. Mas ambas levam sangue venoso aqui para o átrio direito. O número 2 é a artéria aorta. Por que eu sei que é a artéria aorta? Porque a artéria aorta, ela sai do ventrículo esquerdo, ó. Então dá para perceber que aqui, ó, do D, do ventrículo esquerdo, ó, tá saindo esse vaso, que é a artéria aorta, que leva sangue arterial. O 3, ó, o 3 é a artéria pulmonar. É que a artéria pulmonar, ela se bifurca, porque normalmente o original de fábrica costuma vir com 2 pulmões, tá? Então a artéria pulmonar, ela divide em duas, né, para mandar sangue para cada um dos pulmões. E eu sei que o 3 é a artéria pulmonar porque ela está saindo, ó, do ventrículo direito. Tá? Então, do ventrículo direito que sai a artéria pulmonar. E o 4, ó, são as veias pulmonares. Lembra que eu falei que eram 4, ó, veias pulmonares? Que elas trazem sangue arterial pro pulmão. Ufa! Identifiquei todo mundo. Agora, vamos ver aqui qual que está certa e o porquê das outras estarem erradas. Então, aqui a gente tem que caçar direto, né? Qual que é a alternativa correta? Olha a letra A. O vaso sanguíneo de número 3, tá? 3 está aqui, né? A artéria pulmonar, ó. Traz sangue arterial. Opa, peraí, ó. A artéria pulmonar leva sangue venoso. Ó. Do pulmão para a câmara C do coração. Não. Então, na verdade, a artéria pulmonar, ela não traz, ela leva sangue venoso para o pulmão. A letra B, acho que vamos pular a letra B. Vamos pular. Olha a letra C. Sangue rico em gás carbônico, que é sangue venoso, chega ao coração pelos vasos sanguíneos de número 4. Opa, peraí, ó. Número 4 é veia pulmonar, que tem sangue arterial. E que eu saiba, sangue arterial tem muito oxigênio, não é gás carbônico, ó. Que você tem que trocar por oxigênio. Olha a letra D, ó. O sangue rico em oxigênio circula pelos vasos sanguíneos de número 3 e 4. Bom, já tem uma coisa errada aqui, né? Que, ó, o vaso 3 tem sangue venoso, que é um sangue rico em CO2. Faz assim, ó, tira o 3. Tira o 3 aqui. Daí ficaria certinho, né, se eu tirasse o 3. E olha a última. Sangue rico em oxigênio chega à câmara A. Opa, peraí. Que eu saiba aqui, ó, a câmara A é o átrio direito, que tem sangue venoso, que é rico em CO2. Ó. Então, não é sangue rico em oxigênio, é sangue rico em CO2. Então, tem que ser aqui, por exclusão, a letra bola, né? A letra B, ó, a letra B de bolovo, né? Não sei se você conhece bolovo aí. Se você conhece, manda um comentário aí, né? Eu conheço bolovo, já comi bolovo, ó. Os vasos sanguíneos de número 2, tá? 2 é a artéria aorta. Leva sangue arterial certinho, da câmara D certinho, né? Que é o ventrículo esquerdo, para todo o corpo, tá? Essa é difícil, essa questão, né, gente? Então, você vê que é uma questão muito trabalhosa. Você vê que você tem que ir até a Lua para responder. Mas respondemos, hein? Respondemos aqui. Vamos para a próxima, hein? Acompanha aí com a gente, ó. Essa questão 3. Algumas espécies de nematóides, que são vermes, tá? São vermes, produzem larvas que podem penetrar na epiderme humana e deslocar-se através dela, abrindo túneis que lembram um traçado de um mapa. Causam intensa coceira que pode ser aliviada com compressas de gelo. O tratamento pode ser feito com pomadas específicas aplicadas nos locais contaminados. No caso de infestações maciças, recomenda-se aí o tratamento por via oral. Tá? Ele fala, esses sintomas são geralmente associados a uma dermatite, conhecida popularmente, ó, como bicho geográfico, cuja prevenção está ligada ao quê? Então vamos relembrar algumas coisas importantes em relação ao bicho geográfico. Ó. Então tá aqui, né? Já fazendo o nosso lembrete bonitinho. Quando a gente fala aqui do bicho geográfico, ele é causado por um verme, que ele falou, só que é um verme nematóide.
Só que tem esses nomes aí estranhos, né? Que são legais, né? Eu sei que você gosta desses nomes aqui, ó. Que é causado pelo Ancylostoma caninum ou Ancylostoma brasiliense. Então, peraí, esse nome já me chama a atenção. Se eu falo que é Ancylostoma caninum, ele normalmente é um parasita de quem? Aqui mesmo que você faça força, você não erra, hein? Você não duvida de mim. Do cachorro, do doguinho, né? Então, Ancylostoma canina é verme de cachorro. E o Ancylostoma brasiliense normalmente é verme de gato. Ué, mas como é que eles vão parar no ser humano? Eles vão causar bicho geográfico no ser humano, mas o que vai acontecer aqui, ó? Então, como é que eu pego esses vermes? Eles vão penetrar ativamente na sua pele. Tá? Então, a larva, ela penetra ativamente ali na sua pele. Só que quando a larva desses vermes penetra na sua pele, ela não consegue chegar até a sua circulação sanguínea. Então, normalmente, ela tende a ficar ali embaixo da pele e vai dando aquelas feridas, né? Que são aquelas dermatites que ficam embaixo da sua pele. Parece um caminho, né? Porque você consegue ver exatamente por onde a larva está andando embaixo da sua pele. Então, por isso que chama de bicho geográfico, que parece um mapa, né? Esse foi um mapa formado ali pela migração daquele bichinho. Mas como é que essa larva foi parar ali no ambiente? Ó? Então, quando alguns animais domésticos eles estão contaminados com esse verme, né, eles vão para, sei lá, normalmente para a praia, né, para algum lugar onde tem areia, ou às vezes até mesmo um gramado assim, e eles fazem né? Então, eles eliminam através das fezes os ovos do verme no ambiente. Daí, esses ovos, eles eclodem e formam uma larva. Daí a larva fica ali na areia, a larva fica ali no solo, só esperando alguém para que ela consiga penetrar nesse novo organismo. Só que normalmente a larva do Ancylostoma canino quer penetrar em quem? No cachorro. Né? E do brasiliense quer penetrar em quem? No gato. Só que essas larvas penetram em você por acidente. Por acidente, ela não quer penetrar em você. Ai, sério, sério. Né? Mas quando ela penetra em você, ela não consegue fazer muita coisa, além de causar essas dermatites. Então tem que lembrar disso daqui, tá? Que quando você pensa em bicho geográfico aqui, você vai pegar ele através da penetração da larva ali na sua pele. Né? E essa larva foi liberada ali através os ovos, né? Desculpa, foram liberados através das fezes ali do cachorrinho ou do gato contaminado. E a larva eclodiu no ambiente e formou ali o ovo, desculpa, eclodiu no ambiente e formou a larva no solo. Ó, agora ficou fácil, né? Agora depois que você lembra de tudo isso aqui, ficou fácil. Porque, por exemplo, no caso da letra A, nossa, não tem nada a ver com transmissão de mosquito, né? Passou longe, ó. No caso da letra B, ó, ingestão de carne de vaca bem cozida. Não, não. Se você comer uma carne de vaca bem cozida, você vai matar a fome. Você vai matar a fome, isso é bom, tá? Isso aqui é bom, tá? Então não tem nada a ver, né? Comer carne de vaca bem cozida não tem nenhum problema. A letra C. Ao tratamento da água e hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. É sempre bom você fazer isso daqui para evitar outras doenças, né? Mas não tem nada a ver com o nosso bicho geográfico. E nessa letra última, na letra E, ó, a restrição de banhos em lagoas de água parada ou com pouca correnteza, onde vivem caramujos. Não tem nada a ver com caramujo aqui, né, gente? Eu nem falei disso daqui, ó. Caramujo, ele está falando de uma outra doença, que é a esquistossomose, que é a barriga d'água, né? Então, você viu que por exclusão, depois que a gente faz todo esse lembrete, já ficou fácil, né? Que seria a letra D, letra dado. Ó. A proibição do acesso de cães à praia ou a tanques de areia em escolas ou parques, por exemplo, né? Para evitar que ele libere fezes contaminadas naquele ambiente. Essa daí é bem detalhista, hein? Bem notinha de rodapé também essa questão. Não foi uma prova tão de graça assim, não. A letra D de dadinho de tapioca, que é bom pra caramba. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima aí? Já tá acabando, hein? Já tá acabando. Ó. Continua aqui com a gente. Não esquece de dar o like aí. Não esquece de comentar se ficou com alguma dúvida, de compartilhar, né? E aqui tem o quê, né? Essa próxima questão aqui tem o disco do Pink Floyd aqui. Em 1883, um cientista alemão chamado T.W. Engelmann realizou uma experiência a fim de investigar a relação entre os diferentes comprimentos de onda da luz e a intensidade de fotossíntese. Para tanto,
colocou um filamento de alga fotossintetizante aqui do gênero Cladophora e um meio aquoso com bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que precisam de oxigênio para respirar. E iluminou esse conjunto com luz branca. Verificou que as bactérias se dispunham uniformemente ao longo de toda a alga. Tá, então, se ele colocou a alga aqui, jogou luz branca e as bactérias ficaram espalhadas de modo igual aqui em cima dessa alga. Tudo bem. Só que depois ele fez um negócio diferente. Ó. Depois, acoplou ao sistema de iluminação prisma óptico, que lhe permitiu decompor a luz branca que atravessava a preparação. Dessa forma, cada região da alga recebeu apenas um determinado comprimento de onda, correspondente à cor que iluminava. Então, ele colocou ali o desenho, ó, a luz branca ela foi decomposta, né, e formou ali vários comprimentos de onda, né, que corresponde a cada uma das cores. Né? Então, tem o vermelho, são as cores do arco-íris, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, né, o anil e o violeta. Daí a pergunta. Após algum tempo, o cientista observou um maior acúmulo de bactérias nas regiões que eram iluminadas pelos comprimentos de onda, vermelho e azul. Então, as algas aqui, elas se acumularam mais na região do vermelho e mais na região aqui do azul, né? Região do azul aqui que ele falou. Tudo bem. Com essa experiência, o Engelmann, ele concluiu corretamente o quê? Vamos entender o que aconteceu nesse experimento? Que esse é um experimento clássico. Porque esse experimento, ele vai mostrar que a qualidade da luz também é importante para a fotossíntese. Porque ele está falando de fotossíntese, né, gente? Quando ele fala da alga aqui, ela vai utilizar a luz, a energia luminosa, para produzir matéria orgânica, né, para fazer a fotossíntese. Só que como consequência na fotossíntese, eu vou ter a liberação de oxigênio. E quem que vai gostar desse oxigênio? São essas bactérias aeróbias que ele falou aí no exercício. E a cor da luz, na verdade, o comprimento de onda da luz, representado pela cor, né, que aqui eu sempre vou chamar de cor, é importante também para a fotossíntese. Então, tem uma cor que é a alga que consegue fazer mais fotossíntese e alguma outra cor que a alga faz pouca fotossíntese. Então, esse experimento ele mostra exatamente isso. Ó. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou aqui a luz, jogou no prisma e decompôs essa luz. E ele percebeu que aqui, ó, nessa parte que corresponde aqui ao azul, ao violeta, ó, teve um grande acúmulo das bactérias que gostam de oxigênio. Opa! E nessa parte aqui, ó, nas bordas, né, aqui do espectro, ó, nessa parte aqui, ó, do vermelho, também teve um grande acúmulo das algas das bactérias que gostavam do oxigênio. Tá, então, ó, o resultado foi o seguinte. Então, as bactérias aeróbias, que gostam de oxigênio, se concentraram mais nas faixas do vermelho e do azul e violeta. Tá, mas qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é essa daqui, ó, que nos comprimentos de onda ali, ó, do vermelho, do azul e do violeta, você tem uma maior liberação de oxigênio. Por isso que as bactérias foram para aquele lado, né? Porque elas gostam de oxigênio. Logo, a taxa de fotossíntese vai ser maior. Então quer dizer que as melhores cores de luz ali é o vermelho, o azul e o violeta para fotossíntese? Exatamente. Foi isso que ele mostrou nesse experimento. E a gente pode falar a segunda conclusão, né? Que nos comprimentos de onda aqui, ó, do verde e do amarelo, que é bem aqui nessa região central, você tem uma menor liberação de oxigênio. Por isso, ó, que ficou pouquinha bactéria aqui, né? Então, a cor verde e a cor amarela aqui da luz, elas são ruins para a fotossíntese, né? Porque a clorofila ela tende a refletir esses comprimentos de onda. Então, é esse o raciocínio que você tem que ter para matar a questão. Uma ótima questão essa daí, diga-se de passagem. Vamos voltar lá? Vamos voltar para a questão? Então, após algum tempo, o cientista observou o maior acúmulo de bactérias nas regiões que eram iluminadas pelos comprimentos de onda das cores vermelho e azul. Tudo bem. Então, ele pergunta, né? Com essa experiência, o Engelmann, ele concluiu corretamente o quê? Ó? Olha a letra primeira, a letra A. O comprimento de onda da cor verde foi o mais eficiente. Não, gente. Foi o pior, né? Foi o pior. Se ele tivesse sido mais eficiente, teria mais bactéria acumulada ali.
né? Então, ele foi o menos eficiente. Por isso que não ficou quase nada de bactéria quando estava sendo iluminado pelo verde. Tá? Então, tira esse negócio de mais aqui e bota menos eficiente. Olha a letra B. As bactérias acumuladas nas regiões iluminadas pelos comprimentos de onda das cores azul e vermelho produziram gás oxigênio. Cuidado, não é a bactéria que produz o gás oxigênio. A bactéria ela consome esse oxigênio. Quem produz o oxigênio é a alga. É a alga, que ele está falando que é a bactéria que produz. Essa é pegadinha, hein? É a alga que produz. A letra C eu vou pular. Vamos pular a letra C. Ó. A letra dado. As bactérias distribuídas uniformemente ao redor da alga puderam absorver mais gás oxigênio, necessário à realização da fotossíntese. Nossa, tá tudo errado aqui, né? Tá tudo errado, sabe por quê? Porque a bactéria, ela não quer absorver gás carbônico, né? As bactérias distribuídas uniformemente ao redor da alga puderam absorver gás carbônico para fazer fotossíntese. Não, é o contrário, gente. É o contrário. Essas bactérias, elas querem absorver o oxigênio para fazer respiração. E aí sim elas liberam o gás carbônico. Então aqui é o inverso, tá? Aqui elas absorvem oxigênio para fazer respiração e liberar CO2. Quem faz fotossíntese é a alga, ó, não é a bactéria que faz fotossíntese. E a letra E. Todos os comprimentos de onda são igualmente eficientes. Não, né, gente? Não, né? Se fosse igualmente eficiente, não teria dado diferença no experimento, né? Então, as bactérias não teriam se acumulado ali, onde tem a luz vermelha e onde tem a luz azul e violeta. Tá? Então, nesse caso aí, você viu que eu tinha pulado a letra C, né? A letra C de croquete, né? Que croquete é bom pra caramba. Só que coxinha eu acho que é melhor. Então, ocorreu maior rendimento fotossintético e, consequentemente, maior produção de oxigênio, resultando em maior acúmulo de bactérias aos comprimentos de onda aqui do azul e do vermelho. Tudo bem? Questão boa essa daí, questão difícil, hein? Por isso que eu falei, velho. O Univesp aqui não é de graça, não, né? Às vezes o pessoal acha que a Univesp é tranquila, de boa. Não. Você tá vendo que a gente está pastando aqui para resolver. Mas chegamos aqui na nossa última questão, questão de número 5, fala o seguinte. A cenário alternativa que apresenta os termos que completam corretamente a afirmação feita sobre a respiração dos peixes. A água que entra pela boca do peixe é rica em alguma coisa. Passa por alguma estrutura e sai pelo opérculo. Opérculo é aquela portinha que tem aqui do lado da cabeça do peixe, né? Não tem um negócio que fica assim, às vezes fica abrindo, fechando? Aquilo ali é o opérculo, tá? É uma estrutura que vai proteger alguma coisa, que é uma das partes da nossa resposta. Então, ela sai pelo opérculo com mais outra coisa. Tem aqui o desenho do peixe, tudo bem? Tem ali as alternativas. Mas aqui é mais direto, hein? Ó. Então, vamos relembrar o seguinte. Quando você tem aí, né, o nosso peixe, né, tá com a boca aberta, pela boca aberta aí desse peixe está entrando água. Só que entra água com oxigênio. Então, a primeira parte da nossa resposta é o oxigênio. E esse oxigênio, ele vai ser capturado por quê? Ó, quando eu penso em respiração de peixe, como é que o peixe ele pega o oxigênio do ambiente? Ele utiliza qual estrutura? A brânquia. Então lembra que o peixe aqui ele tem respiração branquial. O pessoal chama de guelra também, né? Que guelra é um nome bem antigo, mas aqui é a respiração branquial. Então aquela estrutura ali, ó, né, que está bem abaixo do opérculo, é justamente a brânquia que realiza a troca gasosa. Então, o opérculo serve justamente para proteger a brânquia. É um macete clássico, quando você vai comprar peixe, para saber se o peixe está numa boa qualidade, o que você faz? Você olha para o olho dele. Né? Então, se o olho ele tiver bem vívido, assim, né, bem conservado, se até ele piscar para você, ai, cara, não, quer dizer que o peixe está fresco. Né? Mas às vezes você pega aqueles peixes lá que o olho já está tudo zoado, né? Tá até de tapar-olho ali, esse peixe ele está fora, tá? E outra coisa que você pode ver no peixe para saber se ele está fresco é a coloração da brânquia. Então o pessoal pega aquela tampinha do lado da cabeça e levanta. Né? E daí se tiver ali com a cor bem viva a brânquia, isso quer dizer que o peixe está bem fresco. Então essa brânquia ela que faz a troca gasosa. Então ela pega o oxigênio da água e manda para o sangue do peixe. Aí o sangue leva o oxigênio para todo o corpo. Em contrapartida, a brânquia
pega o gás carbônico que esse peixe está produzindo e manda para fora, né? Manda ali para o ambiente. Isso quer dizer que o fluxo de água que está saindo ali pelo opérculo vai ter bastante gás carbônico, né? Ou dióxido de carbono ou CO2. Né? Então, o que entra é o oxigênio, passa pela brânquia e libera CO2 no ambiente. Então, com isso, né, a gente já consegue matar aqui direto, né? Então, a gente já consegue matar diretaço aqui, ó. A gente já vê que da letra bola, da letra B, né? Ó. Então, o número 1 aqui tem que ser oxigênio, tá bom? Que a água entra com bastante oxigênio, passa pela brânquia, que é a estrutura voltada para a respiração, e libera no ambiente CO2, dióxido de carbono. Letra B de um beijo para vocês, tá, gente? Então, continuem estudando, continuem aí firmes e fortes, tá? Então, é sempre bom aí você pegar esses vídeos de resoluções, né? Porque você vê que, por exemplo, aqui, a minha ideia não é só falar qual é a alternativa correta, né? Então, acho que vale a pena a gente pegar exercício por exercício e falar, ó, gente, não pode ser isso por causa disso, não pode ser isso por causa daquilo, e assim por diante. Então, quando você for estudar algum vestibular, tenta estudar com esse olhar, né, de saber também por que, que as outras estão erradas. Ó, com certeza isso daí vai te ajudar bastante aí nessa jornada. Então não esquece aí de curtir, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Se inscreve no nosso canal que isso daí vai dar uma grande mão aí pra gente. Compartilha, se tem algum comentário aí que você queira fazer, né? Bota aí embaixo, né? Que a gente sempre tá lendo aí, é sempre legal trocar ideia com vocês, tá bom? Tranquilo? Então, gente, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê aí num próximo vídeo. Então, eu vou embora aí, vou comer uns salgados, tá? Então, tchau! Fui!